Olá, viajandões! Sejam todos bem-vindos ao meu podcast, aqui é a Ludmila Sobral, ou melhor, a Lud Viajandona, e esse é o meu primeiro episódio desse podcast, dessa primeira temporada, que eu convido pessoas incríveis para compartilhar de histórias, perrengues e dicas por esse mundão afora. E no episódio de hoje, eu tenho dois convidados super especiais, e hoje vamos falar um pouquinho sobre as expectativas e as realidades de um intercâmbio. Eu tenho certeza que tem muita história para a gente conversar, porque afinal nós três nos conhecemos de verdade na Irlanda durante o nosso primeiro intercâmbio em 2015. E para começar as apresentações, né, vou convidar aqui a minha amiga Hannah Negrão, que é publicitária, trabalha com intercâmbio há uns bons anos e que fala diretamente de Fortaleza. Oi, gente, eu sou a Hannah. Como a Lud falou, eu tô falando aqui de Fortaleza, mas na verdade a gente se conheceu mesmo em Dublin, mas na verdade a gente já tinha se encontrado antes no Rio, então esse mundão aí é bem doido. Acaba que a gente cruza os caminhos aí com pessoas que a gente nem imagina e acaba virando amigo e família, assim. E eu tô muito feliz de estar aqui nesse primeiro episódio. Tudo que a Lud faz, a gente sabe que tem muita qualidade, então é uma honra para mim estar aqui. E é isso, vamos lá falar sobre intercâmbio, sobre viagem, sobre perrengue, que é o que a gente gosta. É isso aí. Não, eu e a Hannah, gente, eu vendi o ingresso do Rock in Rio para a Hannah. Tínhamos amigos em comum em 2013. Brasília. Ela de Fortaleza, eu de Brasília, nos conhecemos no Rio de Janeiro e fomos virar amigas da Irlanda. Então, assim, eu não tinha como não convidar a Hannah para esse primeiro episódio do podcast. E também, agora não menos importante, quero chamar aqui o meu grande amigo, ele que veio direto do Rio de Janeiro, Márcio Lourenço, que inclusive tem vídeo com ele no meu canal, quando nós moramos juntos em Dublin. Então já faz um tempão, hein, Márcio, que a gente não se encontra. Sim, nossa, é um prazer enorme estar aqui, Lud, com você. Para quem não me conhece, sou Márcio Lourenço, sou do Rio de Janeiro. Atualmente moro em Minas Gerais, né? Cada hora que quando a pessoa me perguntou onde você está morando, eu estou num lugar diferente. Atualmente estou morando em Minas Gerais. Eu e a Lud nos conhecemos em Dublin, em 2015. Moramos juntos. Eu fiquei em Dublin durante 1 ano e 8 meses, foi uma experiência incrível e, tipo assim, morar com a Lud foi, assim, maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa. Depois eu vou contar umas histórias dela que, tipo assim, que eram coisas que eu ficava impressionado que ela conseguia fazer. Mas, enfim, é um prazer estar aqui nesse primeiro episódio e poder contar um pouco da nossa experiência para vocês. Oh, e eu também gostaria que a Hannah falasse um pouquinho. Você ficou quanto tempo em Dublin mesmo, Hannah? Eu fiquei 1 ano. Antes, o visto de estudante lá era de 1 ano. Então, a gente ia para estudar 6 meses e tinha direito a 6 meses de férias trabalhando durante esse período também. Enquanto eu estava lá, esse visto mudou um pouco e agora o período é de 8 meses, que são 6 meses de curso mais 2 meses de férias. Mas na época que a gente foi, era de 1 ano. E não renovei, me arrependi depois de não ter renovado, mas acabei voltando para o Brasil e estou aqui até hoje. Sim, Márcio renovou comigo, né? Nós dois. Eu renovei, sim. Ganhei esse visto de 1 ano, que a gente foi em fevereiro de 2015. Logo que a gente chegou lá e passou, sei lá, uns 2 meses, eles pararam com o visto de 1 ano e passaram para o visto de 8 meses, que aí você estudava 6 meses e tinha 2 meses de férias. Então eu renovei depois para mais 8 meses. Fiquei 1 ano e 7 meses, 8 meses, mais ou menos. Sim, e eu também queria me apresentar, né? Aproveitar que muita gente pode não me conhecer. Aqui tá caindo de Maravilhosa. paraquedas nesse podcast. Meu nome é Ludmila Sobral, fiz meu primeiro intercâmbio com 18 anos. Hoje eu tenho 28. Estou morando na Ilha da Madeira, em Portugal, por obras do destino, do acaso, dessa vida muito louca que a gente vive aqui na Europa. Sim. Sou apaixonada por viagens desde criança. Também acho que foi muito pela criação que eu tive em todo tipo de feriado, qualquer coisinha. Eu e minha mãe, a gente viajava, os meus pais passavam as férias inteiras viajando de carro de Brasília até Belém, até Fortaleza. Então a gente sempre fez muitos desse tipo de viagem, né? Mas também fiz intercâmbio, né? Como eu disse, com 18 anos eu fui para Argentina. E desde então já fiz Itália, passei um mês em Malta, morei 1 ano e 9 meses na Irlanda e também fiz um intercâmbio através da Bolsa da União Europeia, né, o Erasmus+, na Eslovênia. Então tenho certeza que também tenho muita coisa para contar com vocês e também foi isso tudo
que me motivou a criar esse podcast e chamei os meus amigos para fazer um bate-papo bacana aqui e compartilhar um pouquinho das histórias que a gente viveu mundo afora. E para começar, eu tenho algumas questões aí para a gente conversar um pouquinho e tudo. Eu queria que a Hanna e o Márcio pudessem contar um pouquinho de por que que eles decidiram fazer um intercâmbio, se houve influência de alguém, enfim, conta um pouquinho da história de vocês. Tá, vou começar. Na verdade, o meu processo foi muito confuso. Até hoje eu não sei direito de onde que surgiu essa ideia. Foi muito rápido. Eu me formei no final de 2014 e essa ideia do intercâmbio surgiu mais ou menos em outubro de 2014. Então, tipo, minha mãe deu a ideia. Eu confesso que eu estava meio assustada, porque antes eu nunca tinha saído do Brasil. Então, para mim, era uma ideia muito distante. Para mim, isso era, tipo, coisa de outro mundo, assim. Nossa, como assim eu vou sair do Brasil? Que loucura, né? E aí, em outubro, eu comecei a pesquisar mais. E aí, a gente visitou duas agências, que eram duas grandes agências. Fui pessoalmente aqui em Fortaleza. E aí, tipo, comecinho de novembro, a gente decidiu, na verdade, eu estava em dúvida entre Dublin e Toronto, pela possibilidade de trabalhar, só que quando eu fui pesquisar, o Canadá tinha mudado a regra há pouco tempo. Então, os estudantes de língua lá não poderiam mais trabalhar. Então, como a minha ideia era passar um período maior, eu acabei optando pela Irlanda por essa facilidade de poder trabalhar também. E aí descartei Toronto. E aí foi tudo muito rápido. Eu fechei no começo de novembro e em fevereiro eu embarquei, assim. Então foi uma coisa que eu não tive muito tempo de processar, de entender o que estava acontecendo. Eu tinha acabado de tirar meu passaporte também. Eu não sei, acho que foi tudo meio que obra do destino, assim. Porque eu tive uma ideia em agosto, eu vou tirar meu passaporte, tipo, sem ideia nenhuma de viajar. E aí, em outubro, minha mãe lançou essa ideia, assim, e eu peguei, morrendo de medo, porque, como eu falei, nunca tinha saído do Brasil. Imagina passar tanto tempo fora, assim. Nunca tinha saído da casa dos meus pais, estava acabando de me formar também e tudo. E aí foi isso. Aí arrumei matrícula, tudo. E aí começa aquele momento de pesquisa na internet. Você vai pesquisando tudo, você quer assistir todos os vídeos, você quer ler todos os blogs. E aí foi numa dessas pesquisas que eu conheci o Macito. A gente se conheceu no fórum de um blog, que é bem conhecido também. E aí a gente montou um grupo, tipo, e a maioria do pessoal do grupo ainda é amiga até hoje. E aí ficou todo mundo naquela expectativa. Tinha gente que já estava se preparando há mais de um ano, tinha gente que tinha acabado de fechar, então eram expectativas diferentes, assim, eram realidades diferentes também. E foi muito legal porque era um apoio. Então a gente passava o dia, a gente acordava, dava bom dia, ia dormir, dava boa noite, era o dia inteiro, assim, todo mundo na ansiedade, tudo, sem saber o que esperar, porque ninguém tinha feito intercâmbio ainda do grupo. Então era uma novidade para todo mundo. E aí foi nisso que a gente acabou firmando assim, uma amizade muito forte. Chegou lá e todo mundo se ajudou também. O início, intercâmbio. Guardem essa frase: intercâmbio não é um mar de rosas. Tem perrengue, tem muito perrengue. E acho que é isso que faz uma experiência tão rica. Porque coisas que a gente nunca imaginava passar aqui, por exemplo, eu saí da casa dos meus pais, então, assim, abri a geladeira, estava tudo lá, não tinha que me preocupar com nada. Lá, se eu não fizesse compra, eu passava fome, se eu não arrumasse a casa ia virar um chiqueiro. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo na prática e na marra também. Então, isso é uma coisa que, quando eu voltei a começar a trabalhar com intercâmbio, era uma coisa que eu sempre falava para os meus alunos. Eu falava, não é um mar de rosas, vai ter perrengue, vai ter noite que tu vai dormir chorando, vai ter dia que tu vai ligar para tua família aqui dizendo que tu quer voltar. Então, assim, vai preparado, mas, assim, saiba que é uma experiência que vai enriquecer, vai te tornar uma pessoa melhor. Então, é muito legal ter isso em mente, é muito legal ver o quanto a gente evolui no intercâmbio. É uma pessoa antes e é uma pessoa completamente diferente depois. O Marcito vai falar disso também, mas é uma experiência, assim, incrível. Tu que já fez 1 milhão de intercâmbios, tu sabe que a cada intercâmbio, por mais que tu já tenha feito 1 milhão, cada um vai te acrescentar alguma coisa. Não importa quantas vezes
tu viaje, quantas pessoas tu conheça, cada pessoa, cada lugar que tu conhecer vai te acrescentar de alguma forma. E eu acho que é isso que faz a gente querer sempre mais, querer viajar. Antes de começar aqui o podcast, a gente estava conversando sobre isso. Que a gente está aqui, mas ao mesmo tempo a gente já está planejando a próxima e pesquisando sobre outros lugares. Então é isso, é um caminho sem volta. Assim. Depois que você faz o primeiro, já era. Verdade. Isso é verdade, totalmente pura verdade. E você, Marcinho? Conta aí Olha pra que gente. engraçado. Olha que engraçado. A Hannah disse que foi em outubro, né, Hannah? E eu comecei a planejar o meu em agosto, mas só que o meu foi uma questão bem diferente. Eu trabalhava numa empresa no qual era uma empresa offshore, então, tipo assim, eu morava em Macaé na época, como eu disse, eu tô em cada momento em um lugar do mundo. Eu morava em Macaé e aí, tipo assim, trabalhava nessa empresa offshore e eu percebi que grandes oportunidades surgiam se você soubesse falar inglês. Eu não sabia falar uma palavra em O inglês. que que é offshore? São as pessoas que trabalham embarcadas. Tipo, elas vão para as plataformas, trabalham nas plataformas. Eu não trabalhava nas plataformas, mas eu atendia as pessoas que trabalhavam nas plataformas. Então, eu descobri que, tipo assim, as pessoas que falavam inglês tinham oportunidades melhores naquela região. Macaé, naquela época, era considerada capital nacional do petróleo, bombava de emprego lá, e eu falei, eu preciso aprender inglês. Aí eu comecei a pesquisar cursinhos de inglês na cidade, para fazer ali na cidade mesmo. E aí eu me deparei com um vídeo de, tipo, por que estudar inglês no Brasil se você pode aprender muito mais rápido no exterior? E aí eu falei, poxa, é verdade, por que eu vou demorar 4 anos aqui se eu posso aprender com um ano lá, muito mais rápido, né? Imerso na cultura e na língua. E aí eu comecei a pesquisar mais, aí eu caí na Austrália, o sonho de todo mundo é a Austrália, né? E aí você vai ver os pré-requisitos para a Austrália, você vê que é uma realidade que não é para qualquer um, é muito difícil, é muito caro. E aí eu fui procurar Canadá e caí nesse caso também que a Hannah disse, tipo assim, de você estudar no Canadá e não ter oportunidade de trabalhar, isso dificulta bastante, e aí veio a Irlanda. Quando veio a Irlanda, eu comecei a pesquisar mais e falei, nossa, parece ser legal, é na Europa, os países ali são todos pertinhos, e aí você começa a ver vídeos, você começa a ver a cidade, aí você já entra você começa a ler os blogs, você já começa a entrar nos sites para ver as casas, tipo, onde que eu vou morar. Você já começa a fantasiar tudo, né? É uma expectativa muito grande. Aí, logo em seguida, em agosto, eu fechei o meu curso para embarcar em fevereiro. E aí vem aquela expectativa, aquela ansiedade. E você vai adquirindo muito conhecimento mesmo antes de ir para lá, né? Muita informação boa que dá para você aproveitar e muita informação que muitas vezes também você lê e aí, tipo assim, você fica em dúvida se aquilo realmente é real ou não é, e se aquilo é verdade ou não é. Então, tipo assim, a gente só sabe realmente estando lá e vivenciando. O intercâmbio, ele é. Eu falo que aprender. Eu falo sempre para todo mundo que aprender a língua, para mim, foi, tipo assim, um plus. Que eu sou uma outra pessoa após fazer o intercâmbio. O intercâmbio mudou quem eu era. Mudou. Tipo assim, o Márcio de antes de fevereiro de 2015 para depois, o março de hoje ele começa a contar depois de fevereiro de 2015. E o inglês foi simplesmente um plus. E aí eu Vira fui para ficar. secundário, né? É secundário, porque aí você aprende por meiose, sei lá, você vai, tipo assim, é natural, sabe? Porque aí você cria amizade, você vai para um pub, é natural você aprender o inglês. E aí eu lembro que eu fui para ficar um ano, e quando deu um ano, eu falei, não, eu quero ficar mais um pouquinho mais e eu resolvi renovar para mais 8 meses. A gente vai decorrer sobre esse assunto mais na Sim. nossa conversa. Nossa, é muito interessante saber um pouquinho da história de vocês, como vocês decidiram ir para a Irlanda, por exemplo. Porque eu sempre quis fazer intercâmbio, assim, de muito tempo, mas a minha mãe porque eu via os meus colegas no ensino médio. A gente, de vez em quando, tinha um intercambista lá na minha escola. Eu ficava, nossa, que legal, eu estou aqui em Brasília. O que eles estão fazendo em Brasília, sabe? Eu queria muito fazer no ensino médio, mas minha mãe falava: você é muito nova, você não vai agora. Você se informa e eu te dou um curso, você vai, não tem problema, mas não tenha pressa. Então, o meu destino mesmo, eu queria ir para Malta, né? Eu tinha pago um intercâmbio para Malta. E um tempo antes, minha melhor amiga decidiu para a Itália.
né? E nesse tempo todo, como eu não tenho passaporte europeu, né? Eu tenho passaporte brasileiro, tinha um problema burocrático, eu não ia conseguir ficar 2 meses na Itália com a minha melhor amiga, no caso, e mais 6 meses em Malta, na época. E, enfim, já tinha pago a escola, mas a escola deu uma opção de ficar um mês lá e a agência de intercâmbio aproveitar o dinheiro que eu investi no curso de 6 meses em outro destino. E foi aí que o meu agente de viagens falou assim: Olha, eu já morei na Irlanda, o que que você acha? E aí eu fiquei, nessa Irlanda? Eu não sei nada de Irlanda. E foi aí que eu acho que todos os nossos caminhos se Sim, cruzam com o Dublin. Porque o sim, Dublin, eu acho. Gente, Sim, eles fizeram um papel incrível no planejamento de qualquer estudante que queria ir para a Irlanda, né? Eles tinham muito conteúdo e eles foram pioneiros nisso no YouTube, verdade. falando isso de qualquer destino. Eles ajudaram, assim, todo mundo, todo era o intercambista. Dublin e o Marião. Era É, tipo, o acordava, Marião. ia ver vídeo do Sim. Marião e olhar o Marião na fórum do Europa, é verdade. Dublin. Então eram os Verdade. dois, assim. Eram as nossas referências. Então, hoje em dia, até todo mundo aqui já pode criar um canal, podcast, assim, como eu tenho aqui. Mas antigamente eram poucas referências que a gente tinha, né? Então, acho que isso foi muito importante e que nos ajudou muito também, né, Sim. nesse período. E, É como o Marcito falou, teve uma hora que ele falou que, uma coisa que é muito verdade, que a gente tem muita informação, só que a gente precisa aprender a filtrar essas filtrar. informações, porque tem Hoje muita mais do coisa que nunca, boa, né? Hoje mais do que exatamente, nunca. e tem muita informação que pode te desanimar, ou pode te falar alguma coisa que. Porque, assim, cada experiência é única. Então, assim, se uma coisa deu errado para mim, não significa que vai dar errado para a Lud e para o Marcito. Sim, Tipo, foi uma experiência que aconteceu comigo. Não é uma coisa que é recorrente, não é uma coisa que é um fato que vai acontecer. Foi uma experiência negativa. Então, tem muita gente que tem esse tipo de experiência e vai para a internet falar como se fosse uma realidade, que acontece com várias pessoas, sendo que foi um episódio isolado. sim. Então, pode acontecer disso virar, espalhar e todo mundo achar, porque aconteceu tal coisa, vai acontecer comigo. Não é bem assim, cada experiência é única. O que a gente precisa é procurar as informações de fontes oficiais, ou fontes concretas, assim, e acreditar nisso. E, claro, ouvir a experiência de cada um, mas não absorver aquilo como uma A coisa Verdade absoluta. verdade, absoluta, né? Uma verdade absoluta. Exatamente. verdade. E o meu objetivo, quando eu busquei fazer o intercâmbio, era mesmo aprender inglês, né? Eu visto que o meu destino era ou Malta, entre os países ali que da Europa que eu queria vir para cá, era Malta, Inglaterra e Irlanda, as opções que eu tinha para aprender inglês. Esse era o meu objetivo. O Márcio já disse que o objetivo dele era por causa do emprego também, tudo. Eu fiz uma faculdade de jornalismo. Hanna, você disse que foi meio de surpresa, assim, você queria mais ter essa experiência de morar fora, sair de casa, ter essa vivência, ou foi mesmo, tipo, para sua carreira? O que você escolheu, assim, fazer, estudar inglês? Acho que o primeiro passo que a gente dá quando vai procurar um intercâmbio, a gente fala que é o inglês, né? Mas às vezes nem é o inglês, a gente quer mais a experiência completa, assim, do que só o inglês. Claro que eu formada em publicidade, aprender o inglês iria me ajudar super, assim. Acabou que eu voltei, nem trabalhei na minha área, fui para o comercial, nem precisei do inglês, assim. Mas toda a experiência valeu. Mas, assim, de início, eu estava focada no inglês, claro, tanto que eu procurava um país de língua inglesa, mas acho que a experiência também, eu estava me formando, então estava saindo da faculdade, estava terminando meu estágio, tinha sido um ano bem ruim, assim, para toda a família, meu avô tinha falecido, então, tipo, acho que juntou um combo, assim, um megazord de motivos e eu acabei indo, assim, mas foi bem inesperado, assim, não estava nos meus planos anteriores, assim, foi bem de repente. Sim. Vocês chegaram a colocar algum objetivo no intercâmbio de vocês? Vocês tinham alguma meta? Eu vou aprender inglês em seis Sim. meses, ou tenho um mês para arrumar um emprego? Qual a expectativa maior de vocês antes do intercâmbio? Eu acho que a minha maior meta realmente era aprender o inglês, sabe? Eu fui com a intenção de aprender inglês
E aí foi essa questão que eu te falei. Quando deu um ano que eu estava lá, eu já tinha vivido inúmeras coisas, mas eu tinha aquele sentimento de ainda não acabou, sabe? Eu ainda tenho coisas para fazer aqui. E uma das coisas era o inglês. Por mais que eu já falasse inglês e trabalhava com inglês lá, eu trabalhei numa agência lá, e aí eu falava inglês o dia inteiro, eu escrevia e-mail em inglês o dia inteiro, mas eu falei, cara, eu aprendi, mas eu quero aperfeiçoar. E aí eu resolvi ficar mais 8 meses. Então minha meta era sim aprender inglês, a falar inglês. Eu cheguei no aeroporto, eu não falava uma palavra em inglês. Esse é um desafio muito grande. E acho que isso era o que as pessoas me chamavam de mais louco aqui no Brasil, né? Tipo, como assim você é louco? Você não fala uma palavra em inglês, você vai para um país onde as pessoas não falam português. E eu acho que a graça tá aí, é tipo assim, é você se desafiar, é tipo assim, eu vou para um país e eu vou aprender a falar a língua deles. Ontem terminei uma apresentação e um amigo meu que fala, um amigo meu irlandês estava nessa apresentação e ele falou, tipo assim, cara, olha quantas coisas você realizou. Você veio aqui para Irlanda, aprendeu inglês, voltou pro Brasil e eu tô, tipo assim, com... Eu esqueci como é que fala, como é que é a palavra em português. Jealous. Como é que é? Inveja. Isso, com inveja. Tipo assim, você fala duas línguas perfeitamente e eu só falo inglês. Então, tipo assim, eu acho que é estranho para ele, sabe? Por mais que, tipo assim, você não seja fluente na gramática, aquelas coisas, proeficiente, né, na verdade, você, em falar uma outra língua, sair do teu conforto ali e aprender uma outra língua é uma coisa, tipo assim, surreal. Você falar uma outra língua, tipo assim, ter a capacidade de falar uma outra língua é uma coisa surreal, gente. É, tipo assim, é, é, é uma sensação maravilhosa de você conseguir se comunicar com uma outra pessoa com uma língua que não seja a sua nativa. E vamos Tipo assim, confessar também que, desculpa te interromper, mas o que eu sinto é que quando a pessoa já é nativa do inglês, eles se fecham muito a aprender outras línguas. São sim, poucas as pessoas que aprendem, né? É sim. como se eles não precisassem. É como Sim, se a obrigação fosse nossa de aprender o inglês, e aí, tipo assim, vocês aprendem e a gente conversa. Caso contrário, É não tem tipo isso. comunicação. Então, é difícil essa questão. Tipo assim, é um desafio. Você aprender uma outra língua é um desafio, e é maravilhoso você aprender uma outra língua, gente. Você tá num lugar e uma pessoa tá falando inglês e você conseguir se comunicar com aquela pessoa, se expressar com aquela pessoa é incrível. Você não precisa ser, tipo assim, o expert no inglês, mas se você conseguir fazer se entender e entender o que a pessoa está falando com você, é fantástico. E isso é o suficiente. o que importa é comunicar, né? Eu Exatamente. falo por mim, porque eu sou uma pessoa tímida e começar a falar inglês lá, principalmente, onde são nativos, eu tive muita dificuldade no começo, porque eu tinha vergonha, tipo, eu tinha vergonha de errar. E aí eu tinha um professor que ele falava isso, falou, ó, você não precisa ter vergonha, porque você está aqui, você está na frente de muita gente, inclusive daqui, que só fala o inglês. Então, assim, você já fala português, você é nativa, e você está aprendendo outra língua. E você precisa entender que você não vai ficar fluente da noite para o dia. Tipo, é um processo de anos. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender também quando a gente vai fazer o intercâmbio, que a gente não vai voltar fluente. Não tem como você voltar fluente em 6 meses, um ano. E a fluência requer um período muito maior. O que a gente consegue é se Depende do comunicar. esforço que a pessoa coloca É, também, né? Exatamente. esse meu amigo Justin, ele falou comigo, tipo assim, gente, a questão de aprender inglês para mim foi uma questão muito louca, porque eu ia para a escola e aí, tipo assim, tinha as aulas, aquelas coisas todas, e eu sempre voltava para casa com a sensação de que eu não estava aprendendo nada. Sempre voltava para casa com a sensação de, tipo, eu não estou aprendendo nada, eu não consigo falar e tal. E aí um dia eu conversando com o Justin, ele deu um estalo para mim. Ele falou: "Cara, você é fluente. Você consegue se comunicar comigo e eu consigo entender o que você está falando. Isso é fluência. Agora, você saber a gramática corretamente, você saber a escrita corretamente, isso é proeficiência. É diferente. É você ser proeficiente na gramática. É você ser, tipo assim, como eu posso dizer, um expert naquilo, sabe? Mas se comunicar é ser fluente. Claro que a gente não vai falar tudo errado, tipo, a gente vamos, não é igual isso, sabe? Mas, tipo assim, você se comunicar ali e fazer se entender é ter uma fluência. E é assim que a Então, gente vai aprendendo, né? exatamente, Exatamente. é É errando, errando que se gente. aprende.
É errando, é errando. Eu lembro que... Um exemplo Desculpa. que eu vi, que me falaram, até foi uma coisa que me ajudou, porque quando a gente está fora do país, a gente fica com vergonha de errar. E a gente quer falar aquele inglês perfeito, com sotaque perfeito. E aí, quando a gente vê algum gringo aqui no Brasil e a gente vê que eles falam errado, a gente fica, ai, que fofo, tipo, o gringo tá falando errado, olha que fofura. Tipo, Sim, a gente falar errado não pode, mas a gente acha fofo eles falando errado. Então, assim, a gente se sim, cobra muito, acho que por isso acaba bloqueando um pouco o nosso aprendizado também. E até mesmo exatamente. na mídia, a gente vê direto isso, por exemplo, entrevistas com a Anitta, entrevista com o Rodrigo Santoro. Ai, porque eles têm sotaque. Gente, nós não Viu? temos lá, não temos a família Exatamente. lá. Tipo, você quer neutralizar? Eu acho que um charme também. Às vezes os italianos chegam e falam, I'm going to shopping. Sim. É, Faz Aqui no Brasil parte. mesmo a gente tem sotaque. Tipo, o meu gente, sotaque é diferente do Macito. a gente mora num país continental, a gente tem dentro da nossa própria língua vários sotaques. Olha que coisa mais rica. Dentro do Por que nosso que a gente vai próprio se incomodar país, com isso lá fora, né? exatamente, dentro do nosso próprio país, falando português, nós temos vários sotaques diferentes e é maravilhoso isso. Sim, É Isso é riquíssimo verdade. isso. Então, por que, tipo assim, eu tenho que falar inglês igual um americano? Eu não preciso, eu preciso, tipo assim, me comunicar com ele. E é isso, é pronto, é isso. Então a gente Sim, tem que parar com essa questão, tipo assim, eu preciso ser perfeito, eu preciso falar exatamente. perfeitamente, escrever perfeitamente. A gente, claro, quanto mais próximo ao perfeito você estiver, melhor. Mas o inglês que eu tenho hoje é o suficiente para eu me virar em qualquer canto do mundo. e sim, e eu acho que isso tudo que a gente conversou agora é muito importante para não desanimar as pessoas que vão fazer intercâmbio. Como o Márcio foi, eu já tinha um inglês intermediário, mas o Márcio foi sem saber nada. A Hannah, eu imagino que Eu também também. já sabia Eu fui inglês. com o basicão, assim. Sabia pedir uma comida, uma água, perguntar de repente uma rua, alguma coisa assim, o basicão mesmo. Sim, mas Mas nada. tentando que se aprende. Eu lembro muito bem no Costa, eu trabalhei numa cafeteria por quase um ano, e eu lembro que eu não sabia tomada. Eu passei um dia inteiro, eu lembro muito desse exemplo, eu não sabia o nome de tomada, eu falava plugin. Ah, plugin, plugin, plugin. E aí eu perguntei pro Lee, que era meu colega, assim, Lee, qual o nome disso aí? Aí ele, socket. Eu falei, só. Aí passou uma hora, eu esqueci. Eu falei, Lee, peraí, vem cá. Escreve aqui. Aí eu pedi para ele escrever na minha mão. Eu passei o dia inteiro limpando a cafeteria e lendo socket, socket. Mas eu nunca mais esqueci. É E um é processo. tentar, é É um perguntar, é um processo. processo. Cada dia é uma palavra Sim, nova. exatamente. No final do intercâmbio, gente, vocês conseguiram cumprir tudo que vocês se proporam no início? Vocês se arrependem de alguma coisa? O que vocês acharam dessa experiência? Eu só me arrependo de não ter ficado mais tempo. Na verdade, essa é a única coisa assim que eu até hoje, assim, eu voltei em 2016, até hoje às vezes estou assim do nada. Por que eu não fiquei mais tempo, né? Porque na verdade eu ia ficar só 6 meses de início. O Macito lembra? É verdade. Eu ia ficar 6 meses, terminar o curso e voltar. E aí eu decidi ficar mais os 6 meses e não me planejei para renovar, que é o que eu deveria ter feito. Então, faltou essa partezinha, assim, mas de resto, quanto ao curso, quanto às pessoas que conheci, as coisas que eu aprendi de vida mesmo, de vida que eu digo básico, assim, de fazer um arroz, por exemplo, que foi uma das minhas maiores vitórias lá, porque eu não sabia fazer arroz. E aí teve um dia que eu estava em casa sozinha e tava morrendo de fome. Eu falei, não vou comer sanduíche de novo, não vou. E aí fui lá na panelinha, um fogão horroroso, que não esquentava quase Sim. nada. Aí fui lá e fiz o meu primeiro arrozinho, depois foi sucesso. Era E, fazedora de arroz oficial da casa depois. Sim. pois é, a gente Depois não contou, especializei. mas o Sim. Márcio já morou com a Hanna e já morou comigo. Então, o Márcio sabe como é conviver com Sim, as duas. Sim, conhece. exatamente. Eu acho que, no meu caso, eu realizei tudo que eu queria. Como eu disse, tipo assim, quando tava dando o final do meu primeiro ano, do meu primeiro visto,
eu senti aquela amargura no coração, tipo assim, eu ainda não fiz tudo que eu queria. Eu ainda não realizei tudo que eu queria. E aí eu lembro que, que eu falei, cara, tem que acontecer alguma coisa. E aí eu fui conseguir mudar de trabalho na época, tipo assim, logo assim que estava nesse processo, eu consegui mudar de trabalho, e aí eu consegui um trabalho no qual me deu a oportunidade de renovar. E eu falei, era isso que precisava acontecer. Então eu fui, estudei mais 6 meses, e eu lembro quando estava, tipo assim, no finalzinho da minha escola, do meu curso, eu já estava com aquele sentimento de agora sim eu cumpri tudo que eu tinha que fazer aqui, está na hora de ir embora. E aí eu comecei o processo de vir embora para o Brasil. Sim. E é muito isso, sabe? De, tipo assim, eu não sentir que estava pronto e ao mesmo tempo lá no final do meu segundo visto eu senti que estava pronto, que eu tinha concluído, que eu tinha feito tudo. Então, é muito complicado essa questão de você ficar muito tempo, de morar fora, né? A Irlanda fica, sei lá, 13 horas de distância do Brasil, dependendo de onde você está. Então, muitas coisas acontecem no Brasil, e por mais que você esteja lá vivendo a tua vida e fazendo a tua história lá, coisas acontecem no Brasil que afetam muito a tua vida lá. Então, por exemplo, a minha cunhada ficou grávida, ela gestou durante 9 meses, o meu sobrinho nasceu e eu, tipo, assim, sequer tinha visto ele pessoalmente. Então, essas coisas vão afetando a gente. E você estar lá como estudante, várias coisas impedem de você vir ao Brasil e voltar, porque, tipo assim, é caro, não é barato. E você não pode trabalhar full time, tem várias questões. Então, tipo assim, quando deu os 6 meses, assim, que tava acabando o meu curso, eu falei, é a hora de voltar. Eu fiz o que eu tinha que fazer e era a hora de voltar. Me arrependo? Sim. No momento, tipo assim, naquele momento, a minha vontade de voltar era tão grande que eu fiquei, sei lá, uns 2 anos no Brasil, que todo mundo perguntava, você se arrependeu de voltar? E eu falava, não. Se arrependeu de voltar? E eu falava, não. Gente, foi o momento de eu voltar. Eu estava pronto para voltar e eu fiquei pronto e eu fiquei com esse sentimento, tipo assim, muito tempo aqui no Brasil. Mas hoje, se as pessoas perguntassem para mim, você voltaria? Eu falei, eu voltaria para o Brasil, depois voltaria para Irlanda. Ficaria um tempo no Brasil, depois voltaria para Irlanda. Mas tudo tem seu tempo, tudo tem o seu momento, e foi o momento que eu tinha que viver lá e pronto, acabou. Agora é pensar no futuro e ver se um dia eu volto, não volto. Isso daí é para uma outra história, é uma conversa, Sim. para um E outro podcast, um outro episódio. é muito importante isso que o Marcito falou, que é uma coisa que às vezes a gente não pensa, que coisas vão acontecer aqui enquanto a gente estiver lá. E são coisas que nem sempre são legais. A gente pode perder familiares, a gente pode perder amigos, a gente vai perder aniversários, casamentos, nascimentos. Então, assim, a gente tem que já embarcar com tudo isso em mente. Então, assim, são Tem que coisas estar que você tem que estar preparado. disposto a perder e saber que você não vai estar lá na hora. Sim. Então, isso é uma coisa que é o que o Macedo falou. A gente está a horas de distância, uma passagem de última hora absurda de cara. Então, assim, eu vi gente perdendo vó, perdendo tia e não conseguiu vir. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que embarcar já com isso muito claro, para A não gente, se frustrar depois também. a gente cresce muito no intercâmbio, né? E passar pelas dificuldades, pelos momentos assim, que às vezes que a gente não passaria no nosso próprio país, Sim. mas que a gente acaba passando pela situação, né, que a gente está vivendo fora e tudo. Mas fazem a gente crescer, né? Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, eu sei as respostas, mas vocês trabalharam com o quê? Como foi essa experiência? E também queria saber um pouquinho como foi arrumar o primeiro emprego, né? Porque muita gente pode estar indo justamente para a Irlanda para poder trabalhar, ter essa oportunidade. Eu queria saber um pouquinho de vocês como foi a oportunidade, a experiência de trabalhar. Isso é Tá, eu bem comecei a relativo. trabalhar Ah, como pode au começar. pair. Ai, desculpa, deu Não, delay pode aqui. começar, pode começar. Eu comecei a trabalhar como au pair e foi indicação de uma amiga nossa, que já trabalhava como au pair também. E aí tinha uma família que era amiga da família que ela trabalhava e ela acabou me indicando. Isso é legal para mostrar que tem gente que chega lá e acaba fugindo de brasileiro. Isso é uma coisa legal de pontuar que todo o network que a gente faz lá acaba ajudando muito a gente.
Então, por exemplo, o meu primeiro emprego eu consegui por indicação de uma amiga, que eu fiz lá no intercâmbio. Então, é mais para o pessoal se ligar também nesse ponto de... claro, é legal fazer amizade com o pessoal de fora, mas também não dá para ignorar os brasileiros que estão lá, porque são eles que vão ajudar a gente, principalmente no começo. Então, é isso. Eu trabalhei como au pair por uns 3 meses, mais ou menos, e foi por indicação. E era uma família indiana que tinha um super sotaque, então... Ah, é verdade, sotaques indianos são maravilhosos. É importante ter essa relação, né? A Hannah falou daí de pessoas brasileiros. Antes de falar de trabalho, eu digo que, tipo assim, se não fossem os brasileiros que eu encontrei lá, as pessoas que moraram comigo, eu morei sempre com brasileiros, a minha experiência não teria sido a mesma, porque você é a tua base ali. As pessoas com quem você mora são a sua base. Tipo assim, tinha dias que a Ludmilla chegava em casa e ela não estava bem, e tipo assim, ela tinha eu ali. Às vezes a Hannah não estava bem, ela tinha a minha pessoa. Então, tipo assim, é uma relação familiar. Então são as pessoas mais próximas que você vai ter naquele momento. São as pessoas com quem você vive e principalmente os brasileiros com quem você cria amizade ali. Eu trabalhei inicialmente como cleaner. Como eu disse, aqui no Brasil eu trabalhava como uma empresa bem grande. E aí você vai para um outro país e você tem que ir com a tua mente completamente aberta que você está indo para um novo mundo. A maioria dos trabalhos para estudantes são trabalhos na área, como que eles chamam? Subempregos? A gente fala A fala do subemprego. subemprego, mas eu acho que dá um É, outro episódio de podcast para a gente falar sim, só sobre sim. Dava. Só subempregos. sobre isso, exatamente. Mas então eu trabalhei com cleaner. Foi uma experiência muito louca a primeira casa que eu fui limpar, porque eu lembro que eu tava limpando o banheiro e, tipo assim, limpando, já, tipo assim, doido pra acabar aquilo e ir embora pra próxima casa, que eu já tinha uma outra casa. Eles pagam muito bem, gente, tipo assim, pagam muito bem. A limpeza que eles fazem lá é bem diferente da limpeza que a gente faz aqui no Brasil. Aqui a gente joga água, esfrega, lá eu passo um paninho com os vários produtos, pronto e acabou. E aí eu lembro que, tipo assim, eu tava limpando o banheiro e na hora que eu tava limpando assim, eu levantei assim pra limpar uma outra parte e eu dei de cara comigo no espelho, assim. E aí eu olhei para aquela cena e eu falei, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Eu saí de um emprego maravilhoso, no qual tinha um cargo maravilhoso, ganhava super bem, para estar me submetendo a isso aqui. E passou assim na minha cabeça, naquele estalo que eu me olhei no espelho. Mas ao mesmo tempo, um minuto depois eu parei para pensar e falei: não, eles estão me pagando super bem. Isso daqui vai pagar o meu aluguel, vai pagar a minha comida e a minha viagem. Então, não, eu me propus a isso. Eu sabia que isso ia acontecer e que eu estava sujeito a isso. Eu queria isso. Eu vim para cá para isso. Então foi um estalo ali naquele momento, mas tipo assim, ao mesmo tempo veio uma reflexão muito boa em relação a isso. Depois do cleaner, eu trabalhei numa agência lá, numa agência de intercâmbio. Eu inicialmente comecei a fazendo a parte de recepção dos clientes. E aí, para vocês verem como é legal, tinha, sei lá, uns 5 meses que eu já estava na Irlanda, eu fazia recepção de clientes. Muita gente já tinha gente que vinha com inglês já avançado, fazendo cursos específicos de professor. E aí, tipo assim, pra vocês verem essa questão de sotaque, a pessoa aprendeu o inglês aqui no Brasil, o inglês americano, e chegava lá na Irlanda e não conseguia entender o que o cara na loja estava oferecendo um chip de celular, um SIM card. Eles não conseguiam ter essa conversa e eu já estava desenrolando perfeitamente com os caras. E 5 meses só que eu estava aprendendo inglês e eles já estavam feras professores aqui no Brasil. Isso é importante, tipo assim, você não vai, por mais que você saiba inglês aqui, você não vai chegar lá e, tipo assim, dar de cara com, sair falando, porque o sotaque é diferente, demora um pouco para você entender, mas é ok, para quem já sabe inglês é melhor ainda. E eu trabalhei no receptivo inicial, depois eu passei para a área de relacionamento dentro da empresa, então eu tinha relação com estudante e escola, e depois eu passei financeiro e escola. Então, trabalhei todo esse tempo, o restante desse tempo, dentro dessa agência. Então, foi uma experiência incrível, uma bagagem maravilhosa. Tipo
tipo assim, aperfeiçoei demais o meu inglês por conta disso, tanto por estar na rua o tempo todo em contato com as pessoas, como também dentro do escritório, falando inglês ao telefone, que era o meu maior medo, porque quando você está de frente com a pessoa, é mais fácil, você consegue ver o que a pessoa está falando através de uma leitura labial, da expressão da pessoa, e por telefone não. Eu lembro que a primeira vez que a minha chefe virou para mim e falou que assim, Márcio, liga para tal escola e reserva tantas semanas de acomodação. Eu bolei, tipo assim, tudo que eu iria falar na minha cabeça em inglês e tentando já também ver as respostas que a pessoa ia dar para mim para eu poder, tipo assim, desenvolver aquela conversa. E não deu nada certo, mas no final deu certo. Sim, Então, é importante isso, foi um crescimento maravilhoso na minha vida e me ajudou muito a estar onde eu estou hoje. sim, claro. E eu também queria compartilhar um pouquinho a minha vivência, né? Eu fui achar meu primeiro emprego depois de, sei lá, 7 meses que eu estava na Irlanda. E foram os dois empregos que eu tive foram brasileiros que me indicaram. Então, é o que eu sempre falo, gente, tá querendo emprego? Fala para todo mundo. Eu já estava morando com o Márcio nessa época e o meu primeiro colega de casa, eu morei numa casa que era eu, um outro brasileiro, mas ele quase não estava em casa, porque ele tinha uma namorada italiana, que é hoje esposa dele, Fernando, um querido. A gente morava com um italiano, um croata, uma espanhola e uma menina do Taiwan. Não, era uma casa super internacional. Eu, inclusive, morava na mesma rua, eu era vizinha do Márcio e da Hannah, por Era. Sim. coincidência. Era A muito do gente, lado, né? a gente era para ser amigo, entendeu? Todo mundo, assim, Sim, porque a gente, Não tinha para onde fugir. na minha janela, eu via a casa de vocês, sabe? sim. Então eu morava nessa casa, depois de meses saí, fui morar com o Márcio, e por coincidência, esse menino me liga e fala: Olha, Lude, uma amiga minha, de um antigo trabalho, te perguntou se eu conhecia alguém que queria trabalhar na cafeteria. Lembrei de você. E aí eu fui, fiz a entrevista, enfim, consegui o emprego. E uma outra grande amiga minha, Lizzie, uma amiga que assim me ajudou em muitos momentos também. Ela assim, até hoje mora lá, tá casada, tudo. Ela é incrível, ela é perfeita. Um beijo pra Lizzie, que ela vai ouvir esse podcast, tenho certeza. E ela trabalhava nesse pub, né? Depois o Márcio já tinha ido embora, eu fui para o sul da cidade, fui morar em Dublin 14, e ela trabalhava nesse pub, ela me indicou, e éramos as duas brasileiras, as duas estrangeiras que trabalhavam lá. E deu para fazer uma grana legal também, né? Teve uma época do Natal e Ano Novo que eu trabalhei nos dois empregos. Nossa, trabalhei muito, gente. Eu trabalhei, sei lá, 70 horas por semana, mas fiz um Ganhando bom em euro. dinheiro. Ganhando dinheiro, fiz muito dinheiro, porque lá também era tipo 10 euros a hora. Ainda Sim, tinha tips, né? Ainda tinha gorjeta, então tá sim. valendo. Mas vocês, depois de toda essa experiência, vocês sentiram alguma mudança de vocês depois que vocês voltaram para o Brasil, né? Como a gente já conversou aqui, cada um tem seu tempo, eu também, depois de um ano. Eu ia passar também 6 meses na Irlanda, depois de 6 meses eu falei, não, eu acho que eu quero mais um pouquinho. Ainda tinha mais coisas para aprender no inglês e eu arrumei um emprego. Eu acho que o emprego foi essencial também, como ele trabalhava com o público na cafeteria, né? Foi essencial para eu melhorar ainda mais meu inglês. Mas eu queria saber de vocês, assim, depois que vocês decidiram voltar para o Brasil, vocês voltaram mudados? Como foi isso? 100%, eu acho. Tipo, é o que a gente já falou, que é uma pessoa antes, uma pessoa depois. E acho que em qualquer setor, assim, da vida, qualquer parte, mudou. Como eu falei, eu sou muito tímida, então eu sempre tive dificuldade de lidar com pessoas. Sempre tive vergonha de, sei lá, ter que falar com alguém novo, já me dava suadeira, eu ficava tremendo. E, e aí você aprende a lidar com todo tipo de pessoas, seja porque você quer, seja porque você é obrigado, porque muita coisa você aprende na marra, não vou mentir. Mas hoje eu me considero uma pessoa mais comunicativa, e que consigo desenrolar mais coisas cotidianas mesmo, coisas do dia a dia, coisas que antes eu me prendia assim, e agora eu consigo desenrolar muito mais fácil. Nas viagens que a gente fazia lá pela Europa, Macito sabe também, já viajei com ele, a gente já dormiu em ponto de ônibus, esperando ônibus que atrasou. Então, assim, são coisas que vão acontecendo ali no meio da experiência, que você vai tendo que se virar, e são lições que a gente leva para a vida.
Então, lidar com pessoas, lidar com o nosso próprio dinheiro, porque, como eu falei, eu nunca tinha saído da casa dos meus pais, então, questão de conta e tudo. Nunca tinha lidado tão perto, assim, e meu salário era de estágio, então eu ganhava pouquíssimo, assim, era um dinheiro só para mim. Tive que aprender a organizar a casa, questão de compra, questão do que está faltando, quem que vai pagar a conta de energia, coisas básicas do dia a dia, mas que quando a gente está dentro aqui da nossa bolha, a gente não se preocupa. Então, são coisas que a gente começa a ver e pensar, nossa, eu tenho que resolver isso, porque agora eu sou adulto e eu tenho que resolver minhas próprias coisas. Então, a gente vai aprendendo esse tipo de coisinha que parece bobo, assim, mas que quando você vê faz uma diferença gigante. Eu acho que a gente aprende muita coisa e eu acho que o mais interessante, tipo assim, eu acho que o mais me fez assim ver o mundo de uma forma diferente foi as diferenças culturais. A gente, quando está no Brasil, a gente não tem ideia dessa diferença cultural, até mesmo porque nós somos um país muito grande. Então, tipo assim, o que eu vivo no Rio de Janeiro é muito diferente do que a Hannah vive em Fortaleza. É uma diferença cultural muito grande. E estar lá com gente do mundo inteiro, porque lá na Irlanda, gente, vocês não têm ideia, é gente do mundo inteiro. Não sei o que o povo acha naquela ilha que tem o mundo inteiro naquele lugar. É Dublin. impressionante. Dublin é tipo assim, gente, é impressionante aquilo. Então, você aprende a viver com essa diferença. E eu estudei com gente de vários lugares do mundo. E é isso, tipo assim, me fez ter uma visão, tipo assim, de cultura muito diferente do que eu tinha aqui no Brasil. Então, acho que uma outra coisa também que me impactou bastante, essa história que eu contei tipo assim, de trabalhar de cleaner e tal, é dar valor ao trabalho. Porque, gente, trabalho é trabalho, não importa o que você faça. Trabalho é trabalho. Se você vai estar ali coletando lixo, se você vai estar ali carregando copo, se você vai estar passando pano no chão para o outro não escorregar, você não tem que desmerecer. É o trabalho daquela pessoa, ela está ganhando por aquilo. Então, isso foi uma das coisas mais importantes que eu tive lá e que eu trouxe muito aqui para o Brasil. Porque aqui a gente tem meio que uma mania de tornar essas pessoas invisíveis. Você vai para uma festa e tipo assim, você meio que torna essas pessoas invisíveis, mas não, elas estão ali, elas estão trabalhando, elas estão ali, tipo assim, prestando o serviço delas. E elas merecem todo o respeito por estarem ali prestando o serviço dela enquanto você está se divertindo. Então isso, tipo assim, me abriu a cabeça de uma tal forma que hoje aqui no Brasil essas pessoas têm tipo assim, um papel importantíssimo para mim ali. Então, jamais, se eu ver uma pessoa sendo maltratada numa balada por uma situação que, tipo assim, a gente vê direto aqui no Brasil isso acontecer, as pessoas se acharem melhores do que a outra, eu com certeza vou estar no meio da confusão, porque trabalho é trabalho, não importa o que você faça, você está prestando o teu serviço para que outras pessoas possam fazer outras coisas. Então, isso, tipo assim, para mim foram as duas coisas mais importantes que eu aprendi e trouxe aqui para o Brasil e que jamais esquecerei. Sim, eu concordo com vocês, com certeza. Eu, por exemplo, né, vivia numa bolha, sempre, graças a Deus, tive acesso às melhores coisas do mundo, assim, que os meus pais podiam me dar, né? E aí ir para outro país, ter essa vivência. Eu não sabia fazer nada, nada. Tipo, eu tinha noção de culinária, de cozinha, assim, porque eu sempre gostei, eu sempre assisti. Gente, minha diva morra da televisão brasileira era Ana Maria Braga, assim, tipo, eu sempre Maravilhosa. adorei cozinhar, tipo, eu sempre adorei cozinhar, Sim. mas era a única coisa que eu sabia fazer, sabe? E assim, o básico, tá? O básico, porque minha mãe vivia me mandando coisa, Rita Lobo, aqui, ó, aprenda a fazer um arroz direitinho e tal. Ah, Mas assim, era a única coisa. Gente, o tanto de roupa manchada que eu tinha, não passava roupa, eu ia pro trabalho com as roupas tudo amassada, porque eu realmente não sabia nada. Então, assim, o intercâmbio me fez virar adulta, digamos assim, né? E foi mais rápido, talvez, do que se eu tivesse em casa, né? Se eu não tivesse ido no intercâmbio, porque eu realmente tive que crescer. E também esse negócio de viver com outras culturas, né? Os meus primeiros amigos mais próximos, assim, porque na minha escola não tinha muitos brasileiros. Na minha escola eu tinha muitos coreanos.
Então, os meus melhores amigos, assim, as pessoas com quem eu mais andava eram da Coreia. Então, também foi um dos motivos que fez meu inglês dar um boost, assim, maior no início, porque eu não andava com muitos brasileiros. Meus amigos brasileiros eram Márcio e Hanna. Era a Hanna que me apresentou o Márcio, me apresentou o Tora, a Nath, o pessoal. Mas eu realmente e acho que isso que me deu uma melhora no inglês, assim, e também fez eu entender muito do próximo, né? A minha primeira casa também, nós éramos pessoas completamente diferentes. A gente morava com um croata muito louco, de uns 40 e tantos anos. O cara só bebia água que tivesse na garrafa de vidro, que tivesse coisas escritas na garrafa, e que a garrafa tinha que ficar no sol, sabe? Porque a garrafa Pegando tinha que energia. a luz, o sol Meu tinha que pegar Deus. energia, a água que ele bebia tinha que ter energias solares. Olha, Meu você vê de Deus. tudo. Você vê de Vê de tudo, gente. Você vê de tudo. E, tipo assim, não julgamos, né? A Não, gente gente. aprende a lidar com Não coisas. julgamos, porque, gente, tem de tudo. Tem de tudo. Tem de Tem tudo. gente, Cara, tem gente que toma banho, tem gente que não toma banho, tem gente que come porco, tem gente que não come. Gente, é de tudo, é de tudo. Então, a vocês, gente aprende a lidar. eu queria que vocês contassem alguma história engraçada ou bizarra que vocês viveram nesse período de intercâmbio aqui. Eu também tenho Nossa, uma, mas depois eu conto. temos E várias. isso aí é o que mais tem, né? Dá para É, escrever um livro, eu acho. dá. Você quer começar, Hannah, ou eu começo? Pode começar. Bem, eu tenho algumas histórias bizarras, mas eu vou contar uma dessa viagem que a Hannah tá falando aí para que a gente dormiu no ponto de ônibus. Gente, isso foi muito engraçado, porque foi eu, a Hannah e o nosso amigo Gui. A gente foi fazer uma viagem para era Liverpool, Liverpool, Londres. Manchester e Londres. Então a gente chegava em Liverpool, de Liverpool ia para Manchester e de Manchester ia para Londres, depois voltava para Liverpool para voltar para Dublin. Só que tipo assim, tava todo mundo muito ferrado de grana. Muito, a gente foi com o dinheirinho assim contado, com os pounds contados. E a gente resolveu fazer o seguinte: vamos juntar o dinheiro e a gente ver o que dá para fazer. Já tínhamos fechado alguns. Já tinha fechado o hostel, já tinha fechado a passagem E de para deslocamento. economizar mais ainda, a gente, quando tinha esse Esse deslocamento foi de o uma cidade problema. para outra, Esse foi a o gente problema. decidiu o quê? Comprar a passagem de ônibus para passar a noite dormindo no ônibus e não ter que gastar com ônibus. Exatamente. Olha que ideia brilhante. Vamos comprar a passagem de ônibus à noite, porque a gente economiza uma noite de hostel e aí à noite a gente está viajando de ônibus, dorme no ônibus. Perfeito. E aí, a gente em Manchester, já tinha passado por Liverpool, foi uma viagem incrível, super recomendo fazer o caminho dos Beatles ali, é maravilhoso. E aí a gente foi para Manchester e falamos, dormimos uma noite em Manchester e a outra a gente ia viajar para Londres. Fomos para o ponto de ônibus para pegar, não fechamos a acomodação, fomos para o ponto de ônibus para pegar o ônibus, que ia passar, sei lá, meia-noite. Deu meia-noite nada, deu 1 hora da manhã nada, deu 2 horas da manhã. Gente, o ponto de ônibus, vocês não Ninguém têm na rua, a rua ninguém na deserta. rua. Ninguém, ninguém. Vocês não têm ideia que era o ponto de ônibus. Era um vidro assim, e ele não era fechado dos lados. Ele era só um vidro para você encostar. Então a gente batia um vento naquela madrugada, um frio. E dos três, igual uns pintinhos molhados, um grudadinho no outro, assim, Ficou todo cagada mundo de assim. frio. E nada do ônibus, e nada do ônibus. A gente ali, tipo assim, nossa, cara, que meleca. E aí chegou uma certa hora que veio um outro ônibus, a gente perguntou, vai para Londres? Vai. Entramos no ônibus, aí a gente sentiu um pouquinho mais de calor e fomos para Londres. E na hora de voltar, e a gente, tipo assim, curtiu Londres pra caramba, e na hora de voltar, a gente voltava de trem para Liverpool direto, porque a gente pegava o voo de volta. Ou parava em Manchester, pegava o voo de Manchester, não lembro muito bem. A gente foi contar o que tinha sobrado de dinheiro para comprar o ticket do trem. Por incrível que pareça, sobrou, sei lá, centavos. Deu para comprar a passagem dos três e sobrou centavos. Centavos. Deus ajuda os intercambistas. Deus Deus ajuda os ajuda os intercambistas. intercambistas. Foi tipo assim, foi um perrengue danado a esperar aquele ônibus no frio, Nossa, mas foi uma gente. das melhores viagens que eu já fiz, porque eu conheci 3 lugares incríveis e Londres tem o meu coração, meu lugar no mundo é aquele lugar. Gente, e o frio europeu não perdoa. Não,
Não perdoa. Dói, gente. Parece uma faca enfiando assim. É horrível. E você, Hannah, o que você vai contar pra gente? Eu vou contar uma história que acabou virando um clássico, porque todo mundo, quando vai contar uma história do intercâmbio engraçada, conta essa história. Eu já sei. A gente estava na Escócia, tava eu, Marcito, não foi na mesma viagem, foi em outra viagem. Tava eu, Marcito, a Nath, a Ana e Sim, nós quatro. só. E o Thor. Tava nós quatro. O Thor. Não, o Thor foi depois, o Thor foi depois. É verdade. A gente estava na Escócia, que uma amiga minha morava lá, a Malu, e aí na volta, eu não sei o que aconteceu, a gente chegou no aeroporto com certa antecedência, já voltando para Dublin. E a gente falou, tá cedo, vamos sentar aqui e comer alguma coisa. A gente procurou um lugar que vendesse comida barata. Tinha tipo um mercadinho lá, não lembro bem o que era. Sim. A gente comprou aqueles sanduíches prontos, horrorosos, e sentamos lá, ficamos conversando e tal. Papo vai, papo vem. A gente escuta o som do... Tipo, a pessoa falando, a gente não entendeu o que era, mas a gente escutou Dublin. E aí todo mundo se olhou assim, a gente olhou as passagens, olhou para o relógio e a gente viu que a gente estava atrasado para o voo. Só que, tipo, a gente não tinha passado nem o raio-x, a gente estava, tipo, do outro lado do aeroporto, a gente tinha que atravessar o aeroporto e já estava rolando o embarque. Tipo, já estava acontecendo, já era, tipo, a última chamada, sei lá, nem lembro direito. Era a última chamada, A gente estava muito atrasado. E aí a gente só se olhou, soltou, tipo, a comida lá e saiu correndo. E eu sou uma pessoa asmática. Então, certo ponto, eu já começo a faltar e eu começo a ficar mais devagar. Então, eu não tava conseguindo acompanhar o ritmo deles. Eles estavam, tipo, na frente, eu tava atrás. E eu tava com um mochilão nas costas. Tal hora, me desequilibrei e caí no chão. Tipo, de frente, assim. Gente, tipo desenho animado. Vocês não estão entendendo da cena. Igual a tartaruga no chão. Vocês não estão entendendo da cena, porque eu escutei eu já tava bem lá na frente. E eu escutei um barulho, eu olhei pra trás. Subindo já, e eu tava pra trás. Eu escutei um barulho, eu olhei pra trás. Eu olhei pra trás, estava ela, tadinha, estabacada no chão, com a mãozinha pro alto, assim, uma mãozinha pro alto, levantando, tipo assim, vão sem mim, podem ir sem mim, sabe? Que ela, tipo assim, o que a gente ia fazer? Correr e pedir pra esperar? Eu falei, velho, eu não vou conseguir, eu não vou fazer eles perderem o voo. Eu falei, vão sem mim, vão. Eles na escada rolante, tipo, eles ficaram totalmente sem reação. E eu caída no chão, tipo, eu tava sem acreditar. Eu não conseguia levantar porque o mochilão tava muito pesado. E todo mundo passando e olhando, eu fiquei, gente... Essa época era muito bom ainda viajar com qualquer low cost, que eles não mediam tamanho, assim, da mochila. Não. Porque hoje em dia não pode mais levar uma pequena e uma grande ou uma malinha de mão. Você paga pela malinha de mão, tá? Você só pode viajar com uma mochilinha ou uma bolsinha, assim, tá? Não pode de mochilão mais. Não, antes a gente viajava com um mochilão, tipo, mas tem que pagar. A gente colocava uma pessoa dentro. A gente colocava uma pessoa. Fica aqui na tartaruga ninja, Hannah caída. Caindo, assim, de frente, com a barriga pro chão e a mochila nas costas, eu só olhando. Assim, gente, eu lembro que eu tinha uma máquina profissional, tacava a máquina profissional, tacava roupa, tênis, chinelo, tudo dentro daquele malão e, tipo assim, é de boa Hoje em dia paga. Para colocar aquele mochilão grandão, paga. Nossa. Gente, eu lembrei aqui, eu tenho duas histórias. Uma das histórias, eu lembro que eu tava... Vocês já tinham ido embora, eu tava morando lá em Dublin 14, e tava atrasada pro trabalho. Não tava, eu tava morando com o Márcio. Eu tinha ido visitar a Lizzie, minha amiga, lá em Dublin 14, lá no sul de Dublin. E aí eu tinha que ir pro trabalho, pro Costa, que era lá no norte, perto do aeroporto, em Swords. Nossa. Demorava mais de 1 hora nesse rolê. E eu tinha que pegar o ônibus naquele horário, senão eu não ia chegar a tempo no trabalho, porque eu ia direto da casa da Lizzie para Swords. Gente, a Irlanda é igual na Inglaterra, né? Aquele maldito lado na pista errado. Sim. E aí eu fui. Nossa. Caminhei, corri, cheguei na parada de ônibus, quando eu vejo o ônibus passando na outra direção.
Eu acredito, perdendo o Lud. ônibus. Eu perdendo o ônibus. Não A acredito. reação da criatura que acha que ela é que ela corre mais rápido que o Usain Bolt, ela saiu correndo atrás do ônibus. E eu saí correndo atrás do ônibus, Lud. achando que o ônibus ia parar para mim, né? Mas claramente o ônibus não parou. Nisso, uma senhora começa a buzinar. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, só tinha eu na rua. Eu olhei para ela, ela disse assim: Come here, come here. Eu entrei no carro da mulher. Meu Deus. Quando eu entrei no carro da mulher, era uma mulher loira, ela tava tipo num carro, sei lá, eu acho que era tipo uma pet shop que eles tinham, eu não lembro, era tipo uma van, assim, sabe? Que só cabia 2 pessoas. Eu tava lá na frente Olha a cena de filme. A pessoa entra numa van desconhecida. e uma senhora loira, assim, e ela, não, eu vi você correndo atrás do ônibus, eu vou te levar para pegar esse ônibus. Gente, e aí a gente passou pelo ônibus, ela falou assim: Não, eu não vou te deixar nessa parada, eu vou te deixar na próxima para você pegar o ônibus. E ela foi, passou o ônibus, me deixou na outra parada, e eu, tipo, mano, o que que tá acontecendo? Eu tô Nossa. no carro de uma estranha. Aí eu falei, Na hora a gente não entende nada, né? não, e aí eu só fui no impulso, ela falou para entrar no carro, eu entrei. Gente, mas isso no Brasil nunca ia acontecer. Uma van Nunca, nunca. desconhecida. Não, aí Sim, eu entrei. nunca. Era tipo um carrinho, assim, sabe? Que só cabia 2 pessoas e tem atrás, tipo, para colocar Aham. material. Aí eu fui perguntando assim, eu falei, nossa, muito obrigada. Ela, não, eu vi seu desespero. De onde você é, por sinal? Eu falei, do Brasil. Ela, que legal. Aí eu lembro que eu perguntei assim, desculpa, qual o seu nome? Aí ela, Linda. Eu falei, nossa, eu não sei se você sabe o que significa linda no meu país. É você mesma, maravilhosa. Thank you so Eu much amo. for this ride. Você parou na cara, eu filmei ela, você é linda. Que maravilhosa. Eu sei que ela me deixou, peguei o ônibus, cheguei na hora do trabalho, Que tudo ótimo. certo. Salvou tua vida. Ela salvou a vida. Gente, uma coisa que eu também queria conversar com vocês nesse momento de descontração, né? Porque no Brasil, sempre me senti o patinho feio. Gente, porque no Brasil eu sou o quê? Sou moreninha, do cabelo preto e tal, tipo, sou apenas mais uma. É Na ok. É Uma multidão. a pobre padrão. camponesa. É, uma pobre Uma camponesa. uma pobre camponesa no Brasil. Gente, quando a gente Sim, chegou na Europa, e uma das coisas que me fizeram assim, lógico que eu acho que a gente tem que trabalhar isso nós mesmos, né? Mas acho que me fez dar valor à minha beleza, à nossa beleza, porque aqui a gente é maravilhoso, né? Eu sim, percebi que assim, as pessoas sim. acham a gente É, lindo. Nós é. somos diferentes, né? É tipo igual ir pra Lapa, já viu? Você vai pra Lapa, assim, aí você destoa das outras pessoas, assim, porque você fala, nossa, eu sou maravilhoso aqui, gente, olha que minha beleza aqui nesse lugar. Que a Lapa, gente, a Lapa também, a Inclusive, Lapa é igual a Irlanda, engraçado. rola de tudo. A Lapa rola de tudo. E você chega na Lapa, você fala, nossa, eu tô me sentindo nesse lugar. Engraçado, eu tava falando disso hoje mesmo, na hora do almoço, o Murilo, que estava aqui em casa, que é um amigo em comum de nós três, eu falei exatamente isso com ele. Eu falei, é engraçado porque a gente falou de um cantor que é irlandês e ele tem cara de irlandês, tipo, Sim, é o estereótipo, ele tem cara de irlandês. E sim. aqui no Brasil não existe uma cara de brasileiro. Não, nós somos diferentes Tipo, demais. todo É, mundo é diferente. E lá a gente chega e a gente vê A que gente realmente as pessoas arrasa. se parecem. sim. E aí a gente Inclusive, acaba sacando muito mais. inclusive, meu primeiro namorado da vida foi na Irlanda, que durou o quê? Durou 2 meses, foi um super relacionamento, Mas mas foi. assim, sabe? Então, Uhum. acho que o intercâmbio Eu, foi muito, sim. muito legal para gente, para me conhecer também, sabe? Sim, E dar claro. valor a mim mesma. E eu não sei se vocês tiveram isso também, mas comigo foi muito assim, sabe? Eu vivi coisas também na minha vida pessoal que eu não vivia no Brasil, sabe? Uhum. E me senti desejada, alguma coisa assim. Não sei, eu nunca tive isso assim no Brasil, nunca fui. Pelo menos na minha realidade, as pessoas dão valor na loirinha, do olho azul, magrinha e tal. Eu não sou assim, sabe? Então, isso foi muito, muito interessante para me descobrir também. E dar valor a quem eu sou. Isso aí, É isso é bem isso que tu importante. falou, eu compartilho disso. E acho que é isso, lá a gente chega e a gente é diferente. Sim, Então acaba que a gente se destaca mais.
E quando a gente percebe que as pessoas estão observando a gente acaba errado isso, porque a gente deveria, tipo, entender o nosso valor e tudo. Mas quando a gente vê que estão reparando na gente, a gente começa a reparar na gente também. Então, acho que aqui no Brasil acaba não acontecendo, porque é isso. Tem o padrão que o pessoal acha bonito e tudo, e o padrão lá é diferente. Então, a gente chega e se destaca lá e acontece isso que tu falou mesmo. Mas eu concordo. A gente muda, então a gente realmente é um crescimento pessoal. Então, isso faz parte também desse crescimento pessoal. Com certeza. E agora, já está acabando esse episódio, esse primeiro episódio aqui do Viaja Cast. Quero mais. Maravilhoso. Não, eu tenho que convidar vocês para a gente falar sobre outros assuntos aqui. Com toda certeza, tem vários assuntos. Sim, e agora, antes da gente acabar, eu quero perguntar para vocês, vamos ter um momento aqui, o momento Ryanair e o momento Emirates neste programa. Então, Ryanair, não sei se todo mundo que está ouvindo aqui o podcast sabe o que é, né? É uma empresa low cost aqui da Europa. Basicamente, você viaja por, sei lá, 10 euros para vários destinos. Eu lembro que na nossa época, nunca mais eu vi isso assim, mas eu lembro que na nossa época teve uma promoção por 2 euros. Eu lembro uma vez de que estava 99 centavos. Isso, gente. Era, tipo assim, era... Viajar de avião. De avião. É, mas de avião. assim, Ryanair tem seus perrengues, os voos são super cedo, você não pode fazer muita coisa, eles ficam vendendo raspadinha, é um ônibus. É um ônibus que voa, é um ônibus que voa. É um ônibus de linha, não é nem ônibus estadual. Olha só, olha que engraçado. Eu comprei minha passagem para Paris, quando eu fui para Paris, eu paguei 20 euros ida e volta, Dublin, Paris. 20 euros ida e volta de avião. Porque a Ryanair é irlandesa, né? Eles têm voos assim, para todos os lugares e preços muito bons. Assim, do Porto já tem, mas não é tanto assim como era ridículo de Dublin. Eu lembro que eu cheguei em Paris, tipo assim, também os aeroportos são no fim do mundo. A gente tem que levar isso em consideração. Também não dá para pedir muito, né? Eu paguei 20 euros na passagem de avião, cheguei no aeroporto em Paris e paguei, sei lá, 15 18 euros. 17 euros para ir pro centro de Paris. Eu falei, gente, na hora de voltar eu vou pagar mais 17, deu 34 mais caro que a passagem aérea. Mas valeu a pena, gente, valeu a pena. Foi para Paris, linda, maravilhosa. Pensando aqui. Pois é, gente, então, o momento Ryanair, aquele momento perrengue que você viveu no seu intercâmbio, sabe, ou em alguma viagem, e o momento Emirates, né? Porque Emirates é conhecida aí por ter as melhores classes executivas do mundo, né? Aquela companhia aérea que, assim, a top das top. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia? Eu não sei vocês, mas eu nunca viajei de Emirates. Mas assim, quem sabe? Também não. Meu sonho. Meu sonho, goals. Hashtag goals. Mas eu queria saber de vocês um momento Ryanair e um momento Emirates de hoje do programa. Eu acho que, tipo assim, todos os dias que eu abria a janela do meu quarto e olhava, estava chovendo, era o momento Ryanair pra mim. Nossa, gente, era tipo assim, um frio de menos 4 graus, e aí você abria a janela, assim, a Lud dormia no mesmo quarto que eu. A gente tinha uma janela, assim, que dava de frente para a igreja de São Peter, né? Ali era São Peter, não era? Phibsborough. Assim, isso aí. E aí, eu abri a janela, gente, tava chovendo e eu precisava ir pra escola. E aí, gente, a Irlanda não tem como correr da chuva. Era normal, tipo assim, tudo bem, era normal. Mas você imagina, quando às 7 horas da manhã, 6h30, 7 horas da manhã, abri a janela e tá chovendo com menos 4 graus do lado de fora. Doía, era... Mas ia, não tinha jeito, ia. Enfim, aí eu lembro um dia que tinha nevado, tava nevando, aí, tipo assim, pra piorar, tipo assim, não tava chovendo, tava nevando, e aí a calçada tava congelada, e aí tinha que ir pra escola segurando nas grades, assim, ó, Ai, gente, pra não cair de cabeça no chão. Olha, Ryanair total. E eu acho que Emirates, assim, o momento Emirates da minha vida foi meu aniversário, no qual a Lud, eu morava com a Lud, e eu acho que foi o dia que eu me senti mais amada em toda a minha vida, porque muitos dos meus amigos já tinham voltado pro Brasil, a Hannah já tinha voltado pro Brasil, a Nath tinha voltado pro Brasil, e aí a Nath teve a brilhante ideia de entrar em contato com a minha família e gravar pequenos vídeos da minha família e dos meus amigos para poder enviar no meu aniversário.
Só que, tipo assim, eu acho que nem ela sabia que ia ter uma proporção tão gigante. Porque um falou com o outro, igual festa, quando você faz festa escondida dos seus pais na tua casa, que você convida 10 pessoas, na hora que você vê tem 100, que um fala, estão gravando um vídeo pro aniversário do Márcio, e foi gravando. Era um vídeo de 30 minutos. Era um vídeo de 30 minutos. Eu chorei durante Ficou 30 minutos seguidos. Me emocionei a todos que estavam naquela sala. E no final, para assim, a cereja do bolo, tinha a seguinte mensagem: para a porta da tua casa, temos um presente para você. E na hora que eu abri, tava a Nath ali. A Nath, para quem não sabe, foi uma das pessoas que eu mais tive contato naquela Irlanda. Foi uma pessoa que eu, tipo assim, me identifico profundamente. Eu sinto ela me sente, mesmo dessa distância toda. De vez em quando eu mando mensagem para ela, amiga, tá tudo bem? E, tipo assim, a gente consegue se sentir, tem uma energia muito boa. E ela estava atrás da porta com um bolinho na mão, com uma velhinha. Gente, a menina estava no Brasil. No outro dia ela tá ali atrás da tua porta. Foi muito fofo. Tipo assim, porque a gente que tá lá, a gente sabe a distância que tem isso tudo. E imaginar uma pessoa que acabou de gravar, que você acabou de ver num vídeo no Brasil, tá ali atrás da tua porta, é meio que imaginável, sabe? E ela tava lá, foi, tipo assim, o meu momento Emirates, porque foi perfeito. Tá, e o meu, acho que meu momento Ryanair é bem parecido com o do Marcito, mas era de quando eu tinha que acordar para ir trabalhar. Porque eu não trabalhava em Dublin, eu trabalhava em Lucan, que é tipo região metropolitana de Dublin. Então dava tipo uns 40 minutinhos de ônibus, então eu tinha que estar lá 8, tinha que sair super cedo de casa. E eu ia com a Nath, inclusive, as casas eram bem perto, e a gente tinha que sair muito cedo de casa. E quando a gente acordava ainda estava escuro. E com o agravante do frio, era uma situação que, tipo, você acordava porque você precisava do dinheiro, porque era muito ruim. E tinha dia que estava chovendo, e tinha dia que a gente nem tirava o pijama, a gente só botava uma roupa por cima do pijama, porque não dava de tão frio, se não tinha como tirar o pijama e botar outra roupa, você vestia a roupa por cima do pijama. E aquela vida de intercambista, né? Economizar com tudo, com eletricidade, Sim. não ligava aquecedor. Ai, gente, as casas eram gelo, gente. Eu lembro, desculpa te interromper, Geladíssimo. Ana, mas assim, eu fiquei 2 semanas quando minha mãe foi, né? Não, 1 semana. Eu morei na casa de vocês, né? 1 semana. Lembro. Gente, aquela casa era geladíssimo. Gelo. Eu e minha mãe, a gente dormia com 3 casacos, 2 moletons. Meia luva. Ai, gente, não tinha como ligar aquecedor. Acho que naquele quarto nem tinha aquecedor. Não, só tinha uma sala para casa toda. Ô, gente, mas não tinha como ligar. Porque E era um apartamento térreo, então é mais frio ainda. A energia era muito cara. E se você ligasse aquecedor, você ia gastar rios de energia. É igual ligar ar-condicionado aqui no Brasil, entendeu? Sim. Só que em euro. Só que em euro, exatamente. Só que em euro. Você imagina. E aí você tem que acordar 6 da manhã para ir pegar um ônibus para trabalhar, entendeu? Então... Cara, então acho que o passar frio é o momento Ryanair de todo mundo. Sim. É dolorido, gente. Dói. Desculpa, Ana, continue, eu te interrompi. Tá, e o meu momento Emirates, que na verdade, assim, a viagem em si, ela foi bem Ryanair, mas foi a realização de um sonho, que foi ir para Paris. Então, para mim, foi o momento mais especial. Apesar de tudo, fui de Ryanair, fiquei hospedada, olha só, na casa de um marroquino, que era um estudante, estava lá, e então ele morava, tipo, num microflat. Eu fui com o Gui, que é um amigo nosso, e a gente dividiu, tipo, tinha uma plataforma, não sei se ainda funciona, que era a Couchsurfing, que basicamente as pessoas te recebiam na casa dela, tipo, de graça. Você ia para outro destino, você entrava era tipo uma rede social, você entrava em contato com ela e falava, tô indo para tal cidade, vou ficar do dia tal, posso ficar na sua casa? Ou então, às vezes, ela se oferecia também, tudo. E aí, esse menino se ofereceu para abrigar eu e o Gui, só que a gente achava que ele morava num apartamentozinho, né? A gente chegou lá, era tipo um quarto, assim, era um cômodo, aí tinha a cama de solteiro, tinha uma mesinha para ele estudar, tinha uma cozinha, uma micro cozinha e um banheiro. E a gente falava, e eu olhei assim pro Gui e falei, Gui, porque não cabia um colchão, nem de solteiro cabia. E aí o menino falou, não, vocês vão dormir aqui uma cama de solteiro. Vocês vão dormir aqui na cama e eu vou dormir no chão. Ele estendeu um edredom e dormiu no chão. E eu e o Gui lá dividindo a cama de solteiro. Mentira! Eu amo, gente.
Achei tô fofo. chocada, eu achei muito fofo. Achei fofo, é Jamais ótimo. faria. Achei fofo, é ótimo. Jamais faria. E Jamais, aí, gente, não dá. e era um Tô pouquinho chocada. distante, assim, da parte principal, assim, de Paris. Mas eu tava tão feliz, tão feliz, tão feliz, que nada disso me abalou. Tava lá plena, na Torre Eiffel, andando patins no gelo na Torre Eiffel, como se eu tivesse patinado a vida inteira. Foi meu momento, foi o auge, assim, foi o auge, augíssimo da viagem. Um dos, né? Ai, gente, que incrível. Eu tenho uma história que o início é o momento Ryanair e termina com o momento Emirates. Porque basicamente no meu primeiro dia de trabalho, lá nesse pub que a Lizzie me arrumou um emprego, né? Eles, lá no pub, nos davam uma nota de 50 euros. No final, a gente tinha que devolver 50 euros. Não importava como, porque era tipo troco. Porque os clientes pediam uma pint, uma cerveja, eu já dava o troco ali na hora, mas no final tinha que devolver 50 euros. Logo no início da noite, eu percebi que os 50 euros que me deram no início da noite não estava no meu avental. Gente, 50 euros. Hoje em dia, naquela época, o euro já valia R$ 3. E a gente achava ruim, 3,50, a gente achava ruim. Hoje em dia, que o euro está quase valendo R$ 7, eu sentava e chorava. Mas naquela época, eu já estava desesperada e eu estava tipo, meu Deus, Lizzie, perdi os 50 euros, estou ferrada, meu primeiro dia de emprego, não posso contar para as pessoas que eu perdi 50 euros. E aí eu comecei a procurar, fui onde eu passei, uma colega, a Killan, eu lembro. É que os irlandeses têm uns nomes bem específicos, né? Eles Nada são faz sentido. rústicos. É bem diferente, o alfabeto deles, né? Era com C, mas é com Q. Enfim, a Killan, ela me viu procurando, Lud, você perdeu alguma coisa? Eu falei, eu perdi 50 euros, 50 euros do troco, eu perdi. E era no início da noite. Ela falou assim, sim, uma mesa percebeu que você perdeu e eles ofereceram para pagar. E eu fiquei, hã? Como assim? Porque eles viram você procurando alguma coisa e tal, eles acharam mesmo que você perdeu alguma coisa. Falei, não, ela falou, não, mas relaxa, eles que me contaram, assim, que te viram procurando alguma coisa, meio que desesperada, eu acho que eu não tava conseguindo fingir, né? E aí eu falei, não, mas bora procurar, eu não vou aceitar do pessoal, sei que ela, não, vão procurar, mas não conta pra ninguém, porque senão alguém conta pro chefe, né, e ferrou, porque é o primeiro dia de trabalho aqui. E a menina Imagina. Meu Deus, Lud. uma fofa. E aí eu, não, beleza. Eu e ela procurando e tal. Aí passou uns 20 minutos, um senhor me cutuca. Eu tava do outro lado, assim, do pub, sabe? Eu tava procurando de um lado, eu fui pro outro. E aí um senhor me cutucou e falou assim, você tá procurando alguma coisa? Eu falei, tô, eu perdi um dinheiro. Aí ele, quanto? Eu falei, perdi 50 euros. E ele tava sentado com a família, assim, no pub, jantando. Aí ele, eu achei o seu dinheiro. Eu falei, Nossa. o quê? Aí ele, sim, só que pronto, eu tava de olho para ver se alguém passava procurando, e como você falou, 50, realmente é 50. Bateu. Toma, tá aqui. E me deu 50 euros, gente. Eu morri e revivi nesse dia, né, umas 1000 vezes, porque eu achei que eu ia, no meu primeiro dia de trabalho, que eu já não tinha recebido o Imagina. salário, que eu já ia perder o meu salário, entendeu? As horas todas que eu fiz aquela noite, Sim. que eu já ia perder. Eles já não iam me pagar, porque eu ia estar com dívida já lá no restaurante, né? Lud, que Mas sorte. uma mesa se Mulher. ofereceu para pagar e a outra, e meu chefe não soube de nada. E o cara viu e devolveu. Tipo, o que eu achei muito incrível dessa experiência na Irlanda é que as pessoas são muito honestas lá, Sim. É a sabe? diferença cultural, né? As É. pessoas são muito honestas. E tanto no momento da carona, eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. Tanto com esse do dinheiro, que tipo, o cara devolveu o dinheiro, sabe? O cara foi Sim. honesto, ele podia até ficar, pô, 50 euros, e ela no Nem shopping, Sim. imagina. né? E coisas que, acho que, sabe, que hoje em dia é difícil acreditar que existem pessoas boas e tudo, então, foi Dá incrível. até você fica, Calorzinho poxa, a no coração, humanidade né? tem jeito, né? É, Uhum, dá um calorzinho no coração, né?
Com Sim. certeza. E para acabar o podcast, eu gostaria que vocês falassem uma viagem dica, que vocês dessem uma dica aí para os próximos viajantes, os próximos intercambistas. O que que vocês acham que eles têm que levar, o que eles têm que fazer? Enfim, dê uma dica aí para eles. A dica que eu sempre dou para qualquer pessoa, seja intercâmbio ou turismo, é planejamento. Não importa qual seja a viagem, não importa para onde, não importa quanto tempo, tem que se planejar. Eu também acho que a Hannah foi certeira na dica. Gente, planejamento é tudo. Se a gente não planejar o que a gente vai fazer, a gente não consegue alcançar os objetivos. Então, primeiro faça uma lista dos seus objetivos, depois planeje eles como que você irá executá-los, e assim dará tudo certo, porque fora isso, gente, é muito difícil, é muito difícil. A gente não planejou a viagem de Londres perfeitamente, a gente tinha já um roteiro, mas, tipo assim, deu certo, já estava meio caminho andado. Mas planejar é essencial para que tudo dê certo e que você não fique parado no meio do caminho. É planejar, tipo, dinheiro, planejar roupa que você vai usar, Sim. para não ter que andar com muita coisa, tipo, quantos dias você vai ficar, quantas roupas eu preciso levar. Então, são micro detalhes, assim, que fazem muita diferença no final da viagem. É tempo, é tudo, gente. Planejar uma viagem é a parte mais importante da sua viagem, porque aí você vai conseguir chegar no teu destino e conseguir aproveitar com toda tranquilidade, porque você sabe que já está tudo programado e tudo certinho, tudo ajeitado. É, o não planejamento, você vai, por incrível que pareça, vai chegar lá e não vai saber o que fazer, porque você não planejou. Então, planejem, gente. Planejem, procurem E hoje em dia profissionais que possam não ajudar faltam vocês. informações na internet para todo Exatamente. Exatamente. mundo, né? Informações. E eu também iria dizer que, depois do que a gente falou, acho que uma das maiores dicas também que a gente pode dar é que se joguem, que aproveitem as oportunidades que aparecem na Mas frente, sem medo. aproveitarem Sim. os networkings. A Hannah falou muito disso também, que várias pessoas vão aparecer na nossa vida. E mantenha os contatos, essas pessoas podem te ajudar no futuro, em algum tipo de situação, seja procurando casa, seja procurando emprego, seja em qualquer tipo de situação, enfim, que a gente vive. E a comunidade brasileira, a gente se ajuda muito, Sim. sabe? E, e se jogue, sabe? Vá para aprender, vai com o coração aberto, coisas boas podem surgir Sim. nessa vida de intercâmbio, muitas surpresas acontecem e a gente cresce muito, né? É isso aí. E uma outra coisa, né? A amizade de intercâmbio dura para sempre, sim. Já estamos aí, ó, É próximo, real. rumo aos 7 anos. Ah, Rumo aos 7 anos. Gente, parece que foi Sim, ontem, não parece que foi ontem? Mas parece verdade. que foi. já tem 7 anos. É Não, um prazer ter conhecido vocês. eu igualmente, não, eu fui para Irlanda, não conhecia ninguém, gente, eu simplesmente cheguei na Irlanda, eu tinha ficado um mês em Malta, de férias, né, em Malta, cheguei na Irlanda, era verão europeu, irlandês, 18 graus e chuva, Verão. eu sentei e chorei, porque eu vim Sim, de verão. Malta, 30 e tantos graus, uma balada todo dia, festa, eu sentei e chorei. E eu falei, mãe, não quero ficar aqui, isso aqui lugar é frio. E aí eu vi que Hannah estava na Irlanda, mandei uma Fortaleza para mensagem, então a gente se encontrou e essas duas pessoas me ajudaram muito, porque eu cheguei vários meses, uns 4 meses depois, acho que ele, 5 meses depois, então eles já estavam tipo, experts. Me sim. mostraram onde eu podia fazer compras, Tesco, Lidl, tudo assim. Então, foi realmente. A amizade de intercâmbio fica assim. E aí eu quero aproveitar Para também e mandar sempre. um beijo para todo mundo do nosso grupo. Sim, Sim, todos todos maravilhosos. fundamentais É, e maravilhosos. Sim, depois eu vou convidá-los também. Vai ter uma série aí de episódios aí para vir nesse podcast. Eu quero Ansiosa. convidar a maioria aí para poder contar um pouquinho das experiências aí, mundo afora. E é isso, gente. Eu Coisa quero boa. muito agradecer vocês por terem participado desse podcast. imagina, E, A Lud, gente que prazer. agradece o convite. Primeiro episódio, uma honra. Sim, olha que ah, honra, E tenho nossa. certeza que vai ser um Sim, sucesso. Já estou ansiosa aí para ver as próximas histórias e próximos eu também. temas. Eu ai, também. tomara. Espero que dê tudo certo. E é Vai dar. isso, gente.
vocês, todas as semanas aqui vai rolar o Viagem Cast. Espero que vocês fiquem ligados. E me sigam no Instagram, Lud Viajandona. Sigam a Hanna e o Márcio também, para vocês ficarem acompanhando e ficarem ligadinhos em tudo que vai rolar aí nas próximas semanas. Um beijinho, fiquem com Deus, se cuidem e bora lá. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau.